MCHF11, um fundo base 10, um fundo que paga dividendos consistente, divulgou mais um relatório gerencial e é por isso que a gente está aqui. A gente vai ler juntos esse relatório, ver se tem alguma mudança e se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Bom, vem aqui comigo para a tela, estou aqui então com o relatório do fundo, mas antes, caso você não conheça, vou te apresentar. O MCHF11 é um fundo base 10. O que é fundo base 10? Fundos que custam aí próximo dos R$10, tá? Ele está aí atualmente em R$ 9,34, PVP bem próximo de 1, tá? Então, segundo esse indicador aqui, nós não temos nenhum tipo de desconto. Claro que a gente não pode analisar somente esse indicador, vamos analisar todo o restante do fundo. Dividend yield dele aí, 13,7%, praticamente a mesma coisa que a taxa Selic bruta, né? Patrimônio, pessoal, isso aqui é um ponto importante, tá? O patrimônio dele ainda é pequeno, 300 milhões é um patrimônio pequeno para fundos imobiliários, claro, né? É um valor expressivo, mas para fundos imobiliários é um patrimônio pequeno. Mas sem nenhum problema, né? O fundo começou aí lá em julho de 2021, na casa dos R$10. De lá para cá teve uma queda, mas começou a se recuperar em abril de 2023, né? Desde o seu IPO até abril, né? Ele praticamente só caiu, então 24% de queda e depois se recuperou. Normal, né, pessoal? A gente teve aí alguns períodos complicados para fundos imobiliários, mas sem nenhum tipo de problema. Em relação aos proventos que ele paga, são proventos consistentes, como eu falei para vocês, olha só, na casa aí de 12, 11 centavos, agora ele está pagando 10, mas é essa média, né? 11 centavos por cota é um rendimento condizente com o que o fundo, né, com o risco do fundo, na minha opinião, claro, né? Vamos então para o relatório, foi divulgado esses dias, né, dia 4. Vamos aqui ver o que tem de importante para a gente. Como eu falei, patrimônio pequeno, dividendo analisado dele de 14%, segue mais ou menos em linha realmente com o dividendo dos últimos 12 meses, que é 13,7%, então tá tudo certo. Em relação às taxas, 0,77% sobre o patrimônio do fundo, né, de taxa de gestão, 0,18% de taxa de administração e 20% de performance sobre o que exceder a variação do IFIX, tá? Não é do CDI, ainda bem, porque CDI, na minha opinião, é uma taxa rasa, né? Uma taxa que não deveria ser utilizada assim para cobrar a taxa de performance. Agora, sobre o IFIX, já é um pouco melhor. Comentário do gestor, né? A gente viu então que ele distribuiu aí 10 centavos por cota. O pagamento, inclusive, pessoal, foi aí no dia 20 de junho, tá? Esse mês ele ainda não divulgou, estamos próximos aí da data de divulgação e da data com também. O pagamento costuma ser aí próximo do dia 17, 18, 20, como a gente viu aqui nos últimos meses. Acredito eu, já adianto para vocês que vai continuar, né? Tendo em vista o histórico dele aí de 10 a 11 centavos por cota, deve continuar nessa média, 10 a 11 centavos também. E vamos ver se tem alguma coisa importante aqui. O fundo continua com a carteira alocada de maneira diversificada, né, em diferentes estratégias, através de ativos resilientes que seguem performando da maneira esperada. No caso dos CRIs, todos seguem 100% adimplentes. Isso é bom, ainda mais agora, né, que a gente está vendo vários fundos imobiliários tendo problemas com inadimplência em relação aos seus CRIs, ele está 100% adimplente. Composição da carteira. Bom, esse aqui é um fundo de hedge, tá? O que é um fundo de hedge? No vídeo passado, pessoal, a gente detalhou um pouco melhor, então vou deixar ele aqui no card para você assistir. Mas fundos de hedge, ele tem a possibilidade de investir em vários segmentos da nossa economia, em vários veículos da nossa economia, tá? Em vários ativos, classes de ativos. Por exemplo, ele pode comprar fundos imobiliários, pode comprar FDIC, pode comprar ações, pode comprar letra hipotecária, enfim, vários tipos de investimentos, tá? Então isso é bom porque o fundo consegue diversificar e aproveitar, né, os momentos melhores aí para investir em ativos diferentes. Só que isso também aumenta um pouco o risco, né, pessoal? Porque muitas vezes o fundo pode pulverizar demais, então isso aumenta o risco, mas na minha opinião é mais um benefício do que um malefício. A composição do fundo é essa aqui. O fundo ele teve um resultado nesse mês de quase 10 centavos por cota, mas ele distribuiu os 10 centavos, tá? Então ele utilizou 0,004 de reservas e ele encerrou o mês com 0,016 de reservas. Então ele tem aí quase 2 centavos por cota de reservas. Isso é um ponto, né, que você tem que acompanhar sim. Por quê? Porque o fundo está queimando reserva, né? Se isso continuar, com o tempo essa reserva acaba. Então ele tem que ter algum meio de gerar mais resultado para manter essa distribuição. Ou então ele vai reduzir essa distribuição nos próximos meses. Mas a gente vai comentar sobre isso porque o MCHF11 ele tem vários ativos na carteira
que são ativos que a gente chama de curva em J, tá? Que geram um resultado com o tempo. O fundo investe naquele ativo e aí demora um tempo para aquele ativo gerar um certo resultado e aí depois vem de uma vez o rendimento. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa aqui é a composição: rendimento estruturado, rendimento de crédito, rendimento de fundos e remuneração de caixa bem pouquinho. E, como a gente viu, teve uma pequena utilização aí da reserva no mês. Considerando a alocação do MCHF de forma agregada, o fundo possui, no fechamento de maio, uma taxa média ponderada de IPCA mais 10,8% ao ano. Aqui está a divisão, né? Ativos estruturados, ativos de crédito e fundos líquidos, de acordo com essa divisão aqui. Guidance de distribuição de rendimentos. Ressaltamos que cerca de 14% do patrimônio do MCHF está alocado em estratégias que envolvem desenvolvimento de ativos para posterior ganho de capital. É isso aqui que eu falei para vocês, tá, pessoal? O fundo investe em alguma coisa, né? E aquilo demora um tempinho para se maturar, para gerar um resultado para o fundo. E como a gente está vendo aqui, 14% do patrimônio. Então, é um percentual relevante, né? Que não está gerando resultado agora para o fundo, tá certo? O ponto a ser destacado é que, durante esse período, essas alocações não pagam rendimentos mensais, que eu acabei de falar. O que significa que o atual patamar de dividendos entregues pela MCHF11 representa fluxos mensais advindos de 86% do fundo, tá? Então, é isso. O potencial desses ativos virá com o tempo, à medida que existam eventos de liquidez / maturação. Além disso, com a queda dos índices inflacionários, é esperado que a parcela alocada direta ou indiretamente em ativos indexados ao IPCA tenham rendimentos menores, tá? Então a gente sabe que a receita com juros, correção monetária, vai ser menor. Inclusive, a projeção mensal para o segundo semestre de 2023 caiu, né? Vai ficar entre 8 e 10 centavos por cota. Então teve uma pequena queda. Isso aqui, pessoal, quando refletir, né, de fato na distribuição, porque agora a gente está mantendo aí 10 centavos. Se cair para 8 centavos, na minha opinião, esse valor da cota vai cair um pouquinho, tá? Porque o risco do fundo ele aumenta, né? Se o retorno diminui e o fundo continua a mesma coisa, o risco ele aumenta em relação ao retorno, tá? Porque o retorno diminuiu. É uma balança, tá? Então, na minha opinião, se cair para 8 centavos, o fundo vai cair um pouco, a cotação. Se permanecer os 10, vai ficar a mesma coisa, né? Que é o que já está. Ativos estruturados, acontecimentos no mês, não teve nenhuma movimentação relevante, né? Atualmente os ativos estruturados representam quase metade da carteira, né? Com uma taxa de IPCA mais quase 13%, tudo tranquilo. CRIs, realizamos a venda total da posição no CRI Almeida Júnior. Atualmente essa classe de ativo representa 24% da carteira total, caramba, com uma taxa anual de IPCA mais 10,3%. Então, realmente foi uma venda expressiva desse CRI aqui. Fundos imobiliários, não houve movimentações relevantes. O fundo tem um total aí de 23% em fundos líquidos, o que está de acordo com o que eles querem, né? 20% a 25%. E aproximadamente 52% dessa posição estão em fundos de papel, né? E o restante em fundos de tijolo. Que é a estratégia, né? A evolução da exposição, melhor dizendo, do MCHF11 por ativo. O fundo mantém uma posição maior em ativos estruturados, o que faz mais sentido. E aí tem um percentual também, em segundo lugar, de crédito, né, em ativos de crédito. Depois tem fundos que essa posição de fundos, pessoal, com certeza, além de gerar um ganho de capital, além de gerar um retorno mensal aí para o MCHF11, ele tem uma liquidez caso seja necessário. Tanto fundos de CRI quanto fundos de tijolo, tá? E tem um percentual aí de caixa também. Rendimentos, como a gente já viu, né, segue essa mesma média aí, 10, 11 centavos. Tomara que continue. Se cair para 8 centavos, acredito eu que a cotação vai despencar um pouquinho, tá? Vai ficar na casa aí dos 8 e pouco, 8,30 mais ou menos. Deve ficar aí cerca de R$1, na minha opinião, tá? Isso aqui não é uma recomendação para você comprar nem vender, só a minha opinião. Deixa a sua aqui nos comentários. Bom, receitas, pessoal, a gente pode ver que segue, né, a mesma média aí dos meses anteriores, exceto no mês de dezembro, né, que os ativos estruturados tiveram um rendimento muito bom no mês de dezembro, tá? Agora a gente já tá vendo aqui a receita do mês de maio, que segue em linha com os outros meses, tá? Rendimento também segue mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa importante destacar que a receita do mês de dezembro de 2022, como ela foi bastante
expressiva, né, o fundo conseguiu fazer uma reserva, tá? E é por isso que ele está queimando um pouco dessa reserva com o passar do tempo. Só que, como eu falei para vocês, em alguns meses o fundo vai ter essa receita expressiva por conta desses ativos que eu acabei de comentar que precisam de um tempo para se maturarem. Então, a gente não sabe quando vai acontecer isso, pode ser no mês que vem, pode ser daqui 2, 3 meses. Então, vira e mexe, o fundo vai ter uma receita maior em algum desses ativos aqui, tá certo? Então, isso é normal. Rentabilidade do fundo, né? A rentabilidade dele é ok, não é uma rentabilidade assim das melhores, é uma rentabilidade tranquila, né? Se a gente considerar desde o IPO, tá? Mas eu acho que é um fundo que vale a pena sim você estudar. Liquidez também não tem nenhum problema, então vamos pular isso aqui. Tabela do fundo, né? A tabela dos ativos que ele tem. Como a gente consegue ver, é importante você olhar isso aqui, o retorno, né? Tem alguns ativos, como a gente viu, que representam cerca de 14%, que são curva em J, né? Isso aqui não gera um retorno mensal para o fundo. A gente não sabe quando vai gerar esse retorno, mas quando gerar, você vai ver um rendimento interessante naquele determinado mês. De resto, é isso. Aqui você consegue ver o detalhamento dos ativos, tá? Ativos estruturados, aí são fundos high yield, né? O MCHY11, tem outros fundos também, a maioria são fundos aqui, né? De ativos estruturados. Aí tem ativos de crédito, que são os CRIs, tá? Aí você dá uma olhada melhor, não vou ficar falando aqui para não perder muito tempo nesse vídeo. Alocação setorial aí dos fundos imobiliários, como a gente viu, maioria são de papéis, né? São fundos de papéis, e depois tem lajes, tem híbrido, tem renda urbana, tem logístico e tem um pouquinho aí de shoppings. Então, esses outros aqui são fundos de tijolos e esses daqui, 52%, são fundos de papéis, tá? Aqui Tegar, VRTA, HGCR, são vários fundos conhecidos que ele tem na carteira. É importante também você dar uma olhadinha nesses fundos, né, pessoal? Tegar, VRTA, para poder entender o risco do MCHF também. Bom, e agora de forma rápida, vamos só calcular o preço justo dele, aqui com a nossa tabelinha MCHF11. Lembrando que esse preço justo aqui ele é especulativo, tá, pessoal? Não é uma recomendação, então só para a gente poder ter uma noção aqui. Bom, o que a gente precisa? O rendimento anual, né? O rendimento dos últimos 12 meses, para a gente poder fazer uma média mensal. Não faz sentido eu pegar 10 centavos, ou 11 centavos, ou 12 centavos, se eu não tiver uma média dos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, pagou R$ 1,28 por cota. Taxa de desconto, ele paga mais ou menos nessa casa aí dos 13% a 14% de rendimento. Eu não posso pôr muito mais, nem muito menos, porque senão seria injusto com o fundo. Então vamos começar colocando 13%, uma taxa de desconto tranquila para o fundo. Ele teria um preço justo então de R$ 9,85, atualmente está na casa dos R$ 9,40, então ele ainda está com um pouquinho de desconto, segundo essa fórmula aqui. Se a gente arrochar um pouco mais essa taxa de desconto, 14%, ele vai estar abaixo do seu preço justo, mas também nada demais, né? Bem próximo, 9,14 para 9,40 é pouca coisa, mas isso que importa, né? A gente sabe que o fundo, considerando essa mesma distribuição aqui mais ou menos, ele vai estar na média, né? Ele vai estar no seu preço justo. De forma resumida, MCHF11 aparentemente está bem próximo do seu preço justo, né? De acordo com essa fórmula, de acordo com o preço sobre valor patrimonial, está bem próximo de 1. Proventos dele provavelmente vai ter uma pequena queda aí nos próximos 6 meses. Acredito que a cotação vai acompanhar um pouquinho também, deve cair, mas isso a gente não sabe. Mas de acordo com o relatório do fundo, o fundo segue tranquilo, sem nenhum problema. Patrimônio ainda pequeno, isso é um problema sim, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Então vai tranquilo, se você quiser investir no fundo, estuda ele, claro, mas vai tranquilo, não coloca todo o seu patrimônio, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.